Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal e hoje vamos continuar a leitura deste maravilhoso livro, A Oração que Funciona. Hoje leremos o capítulo 5, se você está chegando aqui agora, por favor, clique na descrição deste vídeo e assista a playlist com todos os outros capítulos. Este livro tem sido de grande serventia para o aprendizado a respeito da oração e para aqueles que já desistiram, a voltarem a crer no poder que há na oração. Grandes vitórias estão esperando por você através da oração. Capítulo 5. O que é oração? Certa vez, Moody falava a um grande grupo de crianças em Edimburgo, na Escócia. Para motivar os ouvintes, iniciou a mensagem com uma pergunta: o que é oração? Não esperando uma resposta, mas pensando em dá-la ele mesmo. Para surpresa sua, dezenas de mãozinhas se ergueram por todo o salão. Pediu a um rapazinho que respondesse e a resposta veio prontamente, clara e correta. Oração é a apresentação de nossas petições a Deus, solicitando-lhes coisas que estejam de acordo com sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão de nossos pecados, agradecendo e reconhecendo suas misericórdias. O comentário satisfeito de Moody foi: dê graças a Deus, meu rapaz, de haver nascido na Escócia. Mas isso se passou há muito tempo. Que resposta receberia ele hoje? Quantas crianças em nossos dias saberiam dar a definição de oração? Pense um instante e procure ver que resposta você daria. O que queremos dizer com oração? Creio que a grande maioria dos crentes responderia: orar é pedir bênçãos a Deus. Mas certamente, orar não é apenas conseguir que Deus nos preste algum serviço, como já explicou alguém. É uma posição muito mais elevada que simplesmente a de um mendigo batendo a porta de um homem rico. O vocábulo oração realmente significa uma palavra dirigida a alguém, isto é, a Deus. Tudo que a verdadeira oração almeja é o próprio Deus, pois com ele recebemos tudo o que precisamos. Orar é voltar a alma para Deus. Davi descreve-a como um erguimento de alma viva para um Deus vivo. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Salmo 25, versículo 1. Que bela descrição da oração. Quando desejamos que o Senhor Jesus contemple nossa alma, também desejamos que a beleza da santidade repouse sobre nós. Quando elevamos a alma para Deus em oração, isso dá a Ele a oportunidade de fazer aquilo que deseja em nós e conosco. Isso significa nos colocarmos à disposição dele. Deus está sempre do nosso lado, mas nós nem sempre estamos do seu lado. Quando o homem ora, Deus tem a oportunidade de operar. Um poeta disse: a oração é o desejo sincero da alma, expresso ou não, o movimento de uma chama escondida que tremula no coração. A oração, disse um velho místico judeu, é o momento em que os céus e a terra se beijam. A oração, então, não é absolutamente um método de persuasão dirigido a Deus, para levá-lo a fazer o que queremos. Não é um recurso para se procurar dobrar a vontade de um Deus relutante. Ela não modifica o propósito dele, embora possa liberar seu poder. Não devemos pensar na oração como uma forma de vencer a relutância de Deus, diz o arcebispo Trent, mas uma apropriação de sua mais elevada boa vontade. O propósito de Deus é sempre nosso bem maior. Nem mesmo a oração feita na ignorância ou na cegueira pode dissuadi-lo disto. Quando oramos persistentemente por algo prejudicial, nossa força de vontade pode realizar o desejo, mas nós sofremos por isso. Concedeu-lhe o que pediram, disse o salmista, mas define-lhes a alma. Salmo 106, versículo 15. Eles próprios atraíram para si aquela definhar. Foram amaldiçoados com o peso de uma oração respondida. Na mente de algumas pessoas, a oração é algo de que se lança mão nas horas de emergência, quando o perigo ameaça, quando vêm as desgraças, quando sofrem falta de alguma coisa, quando surgem dificuldades, então elas oram. Como aconteceu com o mineiro de carvão incrédulo que começou a orar desesperadamente quando o teto da mina começou a desabar. Um velho crente que se achava por perto observou: ah, nada como uns bons pedaços de carvão para fazer um homem orar. Entretanto, orar não é meramente fazer pedidos a Deus, embora isso seja um importante aspecto da oração. Quando nada, porque nos falamos de nossa total dependência dele.
mas ela é também comunhão com Deus, um intercursor pessoal com o Senhor, uma conversa com Deus, e não apenas o ato de falar-lhe. Ficamos conhecendo melhor as pessoas conversando com elas. Conhecemos a Deus da mesma maneira. A mais elevada consequência da oração não é ficarmos livres do mal, nem obtermos aquilo que desejamos, mas conhecermos a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviastes. João capítulo 17, versículo 3. A oração nos revela mais de Deus, e essa é a grande descoberta da alma. Os homens ainda clamam: se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó capítulo 23, versículo 3. Os cristãos ajoelhados sempre o acham, e é achado por ele. A visão celestial do Senhor Jesus cegou os olhos de Saulo de Tarso em sua queda, mas ele nos conta, tempos depois, que quando se encontrava orando no templo em Jerusalém, foi arrebatado e viu a Jesus. E vi aquele, foi então que Cristo lhe deu a grande comissão de ir aos gentios. Uma visão é sempre um precursor de uma vocação e de uma ida. Foi assim com Isaías. Eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías 6, versículo 1. Evidentemente o profeta achava-se orando no santuário, quando isso se deu. Esta visão também foi um prelúdio de uma chamada ao serviço. Ide. Ora, não podemos receber uma visão de Deus a menos que oremos. E onde não há visão, as almas perecem. Uma visão de Deus, o conhecido Frei Lourenço disse: a oração é nada mais do que um senso da presença de Deus. E isso é apenas a prática da presença de Deus. Um amigo de Horace Bushnell estava presente certa vez quando este homem de Deus orava. Sobreveio-lhe um maravilhoso senso da presença de Deus. Ele disse: quando Horace Bushnell abaixava o rosto entre as mãos e orava, eu não estenderia o braço no escuro, mas com receio de tocar em Deus. É possível que o salmista tivesse experimentado a mesma sensação quando clamou: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Salmo 62, versículo 5. Creio que grande parte de nossos fracassos é devido ao fato de que não temos examinado a seguinte pergunta: o que é oração? É bom estar consciente de que sempre nos achamos na presença de Deus. É melhor fitá-lo em adoração, mas melhor ainda é ter a comunhão com Ele como um amigo. E isso é oração. A oração, em seu melhor e mais elevado aspecto, revela uma alma sedenta de Deus, e Deus somente. A verdadeira oração brota dos lábios daqueles cujas afeições estão concentradas nas coisas lá do alto. Que homem de oração era Zinzendorf? Por quê? Porque ele buscava antes o doador que sua dádiva. Ele disse: tenho apenas um grande anelo, Ele, e Ele somente. Até mesmo Maomé expressa um pensamento semelhante. Ele diz que há 3 níveis de oração. O mais inferior é o da oração expressa pelos lábios. O segundo ocorre quando, por um esforço da vontade, conseguimos fixar o pensamento nas coisas divinas. O terceiro é aquele em que a alma tem dificuldade em afastar-se de Deus. Naturalmente, sabemos que Deus ordena que peçamos, e todos nós obedecemos nesse ponto. E podemos estar certos de que a oração agrada a Deus e é o veículo para o suprimento de nossas necessidades. Mas os filhos que só vai à presença de seu pai quando necessita de um presente dele é muito estranho. E não desejamos todos nós alcançar um estágio de oração que seja acima do simples plano da petição? Como se pode fazer isso? Parece-me que são necessários apenas 2 passos. Ou seria melhor dizermos 2 pensamentos? Precisa haver primeiramente uma compreensão da glória de Deus e depois da graça de Deus. Às vezes cantamos aquele hino que diz: graça e glória descem de ti. Derrama, ó derramas, a Senhor, em mim. E esse desejo é realmente sincero, embora alguém possa indagar o que a glória de Deus tem a ver com a oração. Mas devemos lembrar-nos a quem estamos orando. Existe muita lógica no velho poema: estais chegando perante um rei, grandes petições convosco trazei. Será que algum de nós já parou a fim de meditar a respeito da imensa glória de Deus, ou para maravilhar-se dele? Será que podemos compreender o pleno significado da palavra graça?
Não, são nossas orações, muitas vezes improdutivas e fracas, e por vezes até nem são orações, porque entramos apressadamente na presença de Deus sem pensar e sem estar preparados, não compreendendo a majestade da glória do Deus a quem estamos apresentando, e sem refletir nas imensas riquezas de sua glória em Cristo Jesus, das quais desejamos receber. Precisamos pensar em Deus com magnificência. Quero sugerir então que antes de apresentarmos nossas petições perante Deus, paremos primeiramente para meditar acerca de sua graça, pois Ele nos oferece ambas. Temos que levar a alma a Deus, coloquemo-nos na presença de Deus e dirijamos nossas orações ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. A Ele honra e poder eterno. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. E depois então demos-lhes a adoração e louvor por causa de sua excelsa glória. Consagração não é suficiente, precisamos dar-lhes também adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, clamam os serafins. Toda a terra está cheia de sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Glória a Deus nas alturas, clama a multidão da milícia celestial. E no entanto, alguns de nós tentam entrar em comunhão com Deus sem tirar os sapatos. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Os lábios clamam, Deus, seja misericordioso, e nunca dizem, Deus, seja louvado. Ó, vinde e adoremos, e podemos aproximar-nos de sua glória com toda a coragem. O Senhor não orou pedindo que seus discípulos pudessem contemplar a sua glória? João capítulo 17, versículo 24. Por quê? E por que a terra está cheia de sua glória? O telescópio revela sua infinita glória, o microscópio sua suprema glória. Mesmo a olho nu podemos contemplar sua glória e surpreendentemente na paisagem, no brilho do sol, no mar e no céu. O que significa tudo isto? Essas coisas são apenas uma revelação parcial da glória de Deus. Não foi um desejo de uma autoexibição que levou o Senhor a orar da seguinte maneira: glorifica teu Filho, glorifica-me, ó Pai. João capítulo 17, versículo 1 e 5. O Senhor deseja que compreendamos sua infinita fidelidade e poder ilimitado para que possamos nos aproximar dele com fé e confiança simples. Ao falar da vinda de Cristo, o profeta declarou: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá. Isaías 40, versículo 5. Precisamos primeiro ter uma visão dessa glória, mesmo que pequena, antes de podermos orar de maneira acertada. E o Senhor nos diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não há nada como uma visão da glória de Deus para banir todo temor e dúvida. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, este foi o capítulo 5, a parte 1. Eu vou ter que dividir o vídeo em duas partes devido à sua extensão. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de cada um de vocês. Que possamos compreender o que realmente significa a oração, para que de fato possamos orar acertadamente e compreender a grandeza de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.